E aí pessoal, tudo bem? Então vamos iniciar agora os exercícios de quarentena, agora a aula número 13, tá? É uma continuação da aula número 12, em que a gente trabalhou aí os conteúdos relacionados a artigo de opinião. Então vamos só continuar com esse mesmo gênero, certo? Então, mais uma vez aí, obrigado pela presença de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso ainda você não seja inscrito, e deixar o seu like caso esse vídeo te ajude de alguma forma, tá? Então, na aula de hoje, vamos continuar lendo e respondendo essas questões e com os mesmos descritores da aula passada, tudo bem? Então, vamos lá. Então, mais um texto aí para a gente fazer a leitura. Deixa ela trabalhar. A Copa do Mundo da Rússia vem chamando a atenção não somente pelos resultados da Copa, pelos resultados das partidas, presença dos grandes ídolos do esporte ou mesmo pelo VAR, que é o árbitro de vídeo. No meio majoritariamente masculino, as mulheres vêm se destacando cada vez mais, tanto nas torcidas quanto na cobertura jornalística. A atual edição, por exemplo, é a primeira a contar com uma equipe de narração totalmente formada por mulheres. Até o Irã, país que ainda não autoriza as mulheres a frequentarem estádios, levou pela primeira vez duas jornalistas para a cobertura do Mundial, gerando um fato inédito na história desse país. A história de que país? Pessoal, do Irã, né? Por outro lado, mesmo com maior representatividade, casos de assédio contra jornalistas mulheres viraram rotina nessa Copa. Imagens de duas profissionais brasileiras tentando se desvencilhar do assédio de homens enquanto exerciam seu trabalho viralizaram na internet, ou seja, se espalharam na internet. Né? Os episódios, infelizmente, não são isolados e ocorrem também por trás das câmeras, assim como foi no caso do vídeo da torcedora russa sendo constrangida por torcedores brasileiros, que virou notícia mundial, levando a discussão para o tema. Porém, medidas efetivas pouco foram feitas e o governo russo tem feito vistas grossas. Já aqui no Brasil, com o objetivo de denunciar o assédio moral e sexual enfrentado por elas nos estádios e até mesmo dentro das próprias redações, no final de março, 52 jornalistas esportivas lançaram nas redes sociais a campanha hashtag Deixa Ela Trabalhar. A iniciativa repercutiu na imprensa internacional, ganhando destaque em grandes veículos como The Guardian e a BBC, que são dois grandes jornais, né, internacionais. É claro que não podem generalizar, mas isso é reflexo do ambiente machista que permeia tanto o futebol quanto as outras esferas da nossa sociedade. Além dos constrangimentos e das brincadeiras de mau gosto, justificadas pelo senso de humor, hoje ainda muitos se interessam pela parte estética, do que pelo próprio trabalho que as mulheres realizam. Diante disso, é preciso que as mulheres usem a sua voz para denunciar as agressões, consolidando cada vez mais seu espaço com respeito e profissionalismo. Esse é um texto da jornalista Josiane Salache, né? Então, vamos para as questões aí que envolve a leitura do texto. Primeira questão. São recursos argumentativos usados pela autora. Letra A, exemplos. Letra B, dados estatísticos. Letra C, depoimento de jornalista. Letra D, depoimento de mulheres. Vocês puderam ver aí que, para explicar esse assédio que as mulheres, principalmente no campo mesmo profissional, sofrem, ele usou o exemplo dado aí pelas mulheres que foram para a Copa da Rússia, por exemplo, que eram do Irã. Deu o exemplo de uma russa que foi atacada por torcedores brasileiros. Então, a questão aí, número 1, ela vai envolver como recurso argumentativo os exemplos que o autor utilizou. Então, o recurso argumentativo usado para convencer o leitor do tema que se está falando, que é justamente o assédio contra as mulheres, ele usou exemplos, portanto, letra correta aí é a letra A. Questão número 2. Predomina no texto a linguagem formal, informal, coloquial ou não verbal? Bom, o texto é predominantemente verbal. O que é um texto predominante verbal? Predominantemente verbal é aquele que traz somente algo escrito. Não existem imagens. Portanto, não tem imagens. Não é não verbal.
Coloquial e informal você já sabe que é a mesma coisa. Portanto, dá até para fazer por eliminação. A linguagem é formal. Pessoal, mais uma vez, quando se trata de artigo de opinião, quando se trata de textos jornalísticos, de maneira geral, esses textos eles são formais, tá? Por quê? Porque o veículo onde eles são divulgados são veículos que atingem toda a sociedade. Então, como é dirigido à maior parte da população, obviamente você vai usar uma linguagem em que seja mais clara, né? Evitando duplo sentido. Então, por isso, daí a questão da linguagem formal. Questão número 3. Gerando um fato inédito na história desse país. Bom, quando ele fala isso aí, lá no primeiro parágrafo, ele está se referindo a que país? Ao Irã, não é? O que é o fato inédito na história desse país? O fato de levar duas jornalistas, né? O fato de levar jornalistas, né? Mulheres, para a Copa do Mundo, para cobrir a Copa do Mundo. Isso é um fato inédito na história do Irã. Questão 4. Que virou notícia mundial. A palavra destacada faz referência a quê? Se você voltar no texto, que virou notícia mundial, se eu não me engano, foi aquela mulher russa que foi atacada por... Tá aqui. Ó, foi a torcedora russa sendo constrangida por torcedores brasileiros. Que virou notícia mundial. O que virou notícia mundial? O caso do vídeo da torcedora. Isso foi que virou notícia mundial, certo? Então, o caso do vídeo da torcedora. Ao vídeo. Que virou notícia mundial. Refere-se ao vídeo. O vídeo foi que virou notícia mundial, certo? Quinta questão. Para defender a ideia de que as mulheres vêm se destacando cada vez mais, tanto nas torcidas quanto na cobertura jornalística, a autora usou o seguinte argumento. A presença dos grandes ídolos do... Então, primeiro vamos ler o que diz a questão. E quer dizer o seguinte, para defender a ideia de que as mulheres vêm se destacando cada vez mais, tanto nas torcidas quanto na cobertura jornalística, onde é que você encontra esse trecho? Você encontra justamente bem no início, bem no primeiro parágrafo. A autora usou o seguinte argumento. Quando ela falou esse trecho, ela disse justamente que o caso do Irã era um exemplo de caso em que as mulheres vêm se destacando cada vez mais, fora da torcida, né, ou na torcida mesmo. Então, tanto na cobertura jornalística quanto na torcida. Então, no caso aí, o exemplo que ele dá é justamente sobre a atual edição, é a primeira a contar com uma equipe totalmente formada por mulheres. A atual edição da Copa do Mundo, né, é a primeira a contar com uma equipe, no caso aí foi justamente do Irã, se eu não me engano. Vamos lá dar uma olhada. Aqui, ó, a atual edição, por exemplo, é a primeira a contar com a equipe totalmente formada por mulheres, até o Irã. Então, realmente aí é a letra C. A atual edição é a primeira a contar com uma equipe totalmente formada por mulheres, certo? Então vamos lá. Vamos para o segundo texto. A poluição no mundo. Os grandes países industriais são os mais poluídos do mundo. Em Tóquio, Tóquio aí é um exemplo de quê? De grandes países, né? Você já tem que sacar isso aqui logo no início do texto. Tóquio é um exemplo de grandes países. Então, em Tóquio, vende-se oxigênio nas ruas centrais. É comum japoneses comprarem uma dose e enfiarem o nariz na garrafinha, recuperando-se do veneno que são obrigados a respirar. Que veneno é esse, pessoal? A fumaça, né? Os resíduos que são jogados no ar pelas indústrias. Os guardas de trânsito intoxicados pelos gases dos automóveis têm postos de abastecimento especial nas esquinas. Abastecimento de quê, pessoal? De oxigênio. Apesar da propaganda que apresenta o centro da Europa como um oásis verde entre enormes fábricas, quem lê jornal sabe o que acontece com o Reno. Reno aí é o rio, né? Do Egito. Um rio totalmente morto e mortífero.
carregado resíduos químicos por milhares de quilômetros, contaminando os depósitos de água potável de vários países. Metade da população holandesa bebe água do rio Reno, que é o maior esgoto do mundo e o receptor de inseticidas de fábricas alemãs. Seus peixes são proibidos para o consumo, porque os detritos industriais com que se alimentam tornam sua carne fétida. Torna a carne de quem fétida, pessoal? Dos peixes, né? Vocês podem ver aqui, ó, torna sua carne fétida. Carne dos peixes. Os Estados Unidos, outro país industrializado, né? E os Estados Unidos, pátria do capitalismo moderno, louvado pelo rigor de suas leis, são, e isto seus próprios técnicos afirmam, o país mais poluído do planeta. Além disso, são os maiores exportadores de poluição. 40% da contaminação da Terra é provocada por suas indústrias, segundo as informações de Philip Bard, ecologista e redator do International Review. Certo, então ele traz aí um dado estatístico, né, e cita também um ecologista, um profissional aí da área, né, da biologia, que vai tratar desses resíduos químicos, né, na contaminação da Terra. Então vamos para a questão número 6. Os grandes países industriais são os mais poluídos do mundo. Para defender essa tese, o autor apresenta o seguinte argumento. Em Tóquio vende-se oxigênio nas ruas centrais. Perfeito. Né? É aquela história que eu montei. Tóquio aqui está representando o quê? Os grandes países industriais. Então, de cara aqui, você já sabe que é a letra A. Então, os Estados Unidos, louvado pelo rigor das leis, metade da população holandesa bebe água do rio Reno? Não. Então, o argumento que está relacionado a esse trecho é em Tóquio vende-se oxigênio nas ruas centrais. Está logo depois desse trecho aí da questão 6, certo? Então vamos lá, questão número 7. Um dos recursos argumentativos usados pelo autor para defender sua tese foi citação de lei, não, sua opinião própria, também não, informação de um especialista ou depoimento de um orador. Aqui está duplicado as letras, mas é a letra C, tá, gente? Informação de um especialista, você pode ver isso bem no finzinho do texto, ó, que é esse Philip Bart, que é ecologista e redator. Então, esse rapaz aqui, ele é um especialista. Portanto, um recurso argumentativo usado pela autora foi trazer a fala de um especialista, né, para reforçar o argumento dele, o ponto de vista dela. Bom, questão 8. Que é o maior esgoto do mundo e o receptor de inseticida? Ah, quem era? É o rio Reno, né? A gente viu isso agorinha. Então, que é o maior esgoto refere-se ao rio Reno. Vamos olhar lá no texto? Só para comprovar. Metade da população holandesa bebe a água do rio Reno, que é o maior esgoto. Quem é que é o maior esgoto? O rio Reno, certo? O rio Reno. Questão número 9. Os detritos industriais com que se alimentam tornam sua carne fétida. A gente fez isso, né? Sua refere-se a quê? Super fácil, né, pessoal? Refere-se a peixes, né? No próprio texto fala que esses detritos industriais, né, essas substâncias, elas deixam a carne do peixe fétida, ou seja, fedida, né? Questão número 10. Os Estados Unidos, pátria do capitalismo moderno, louvado pelo rigor de suas leis, a expressão destacada, que é pátria do capitalismo moderno, se refere a quê? Faz referência aqui. A pátria do capitalismo moderno se refere aos Estados Unidos. Então, questão super fácil, né? Questão número 10, letra C. Então, por hoje é só, pessoal. Próxima aula a gente se encontra também com assuntos de nível 3, tá? Agora o número 14, se eu não me engano. Abraço.